Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o tecido epitelial, as suas classificações e também iremos analisar as suas especializações de membrana. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O tecido epitelial ele é constituído por células que estão intimamente aderidas umas às outras e elas também possuem formas que lembram muito sólidos geométricos regulares. Elas podem formar as cavidades, lâminas ou cordões celulares do nosso corpo e este tecido ele apresenta pouquíssima matriz extracelular e constitui cerca de 2/3 de todas as nossas células. Em relação à sua derivação dos folhetos embrionários, este tecido pode ser gerado tanto do ectoderma, que irá formar a epiderme, que é o tecido que reveste externamente todo o nosso organismo. Pode formar também os anexos cutâneos, ou seja, as unhas, as glândulas da cute, as glândulas mamárias. E ele pode formar também o epitélio da córnea e do cristalino. Bem, e a sua derivação do endoderma pode vir a formar os epitélios gastrointestinais, os epitélios respiratórios, o epitélio da cavidade timpânica e da trompa de Eustáquio, que é um canal entre a orelha média e a faringe que permite o equilíbrio da pressão de ar entre os dois lados da membrana timpânica. E enquanto o tecido epitelial do sistema urogenital e das gônadas vem formado pelo mesoderma. Este tecido ele possui principalmente 3 funções. Uma é a de revestimento, que delimita ambientes internos e externos, protege contra infecções e preserva a concentração de moléculas nos ambientes delimitados. Esse tecido também tem a função glandular e, além disso, ele possui a função sensorial. Mas sobre os órgãos sensoriais nós iremos analisá-los mais no curso de anatomia e não nesse curso de histologia. Todos os tecidos epiteliais de revestimento se apoiam a um tecido conectivo através de uma especialização da matriz extracelular denominada membrana ou lâmina basal. Nesta lâmina basal, as células epiteliais se aderem graças às junções, principalmente as junções denominadas hemidesmossomos, e também existem as junções chamadas contatos focais. As células epiteliais possuem uma polaridade apico-basal. Isso significa que elas possuem uma superfície basal e uma superfície apical e também possuem superfícies laterais, com diferenças morfológicas entre essas superfícies, que vêm mantidas de forma ativa pela célula. De forma geral, é a membrana apical que realiza a função mais característica daquela célula analisada, através de especializações que logo iremos analisar. E o núcleo dessas células epiteliais tende a se encontrar no terço inferior da célula. E ele também tende a ser proporcional à dimensão da célula, no sentido que, se estamos falando de uma célula achatada, o núcleo tende a ser também achatado. Se estamos falando de uma célula alongada, o núcleo tende a ser também alongado. E nas células epiteliais, as mitocôndrias também terão uma tendência de se encontrar mais perto da membrana basal dessas células. O tecido epitelial ele pode possuir um ou mais estratos. Caso se observe um único estrato, se denomina então epitélio simples ou monoestratificado. Caso se observe mais camadas, vem denominado epitélio composto ou pluriestratificado. Os epitélios monoestratificados ou simples, como possuem apenas uma camada de células, podem ser mais facilmente atravessados por moléculas. Logo, este será o epitélio presente em locais que devem realizar, por exemplo, um amplo absorvimento, trocas gasosas, excreções e secreções. O epitélio pavimentoso simples possui células com uma largura muito maior que a altura, enquanto o epitélio cúbico simples possui a largura e alturas similares. Podemos também observar células com um formato cilíndrico, denominadas cilíndricas simples. Frequentemente, essas células cilíndricas apresentam umas especializações na superfície apical, como por exemplo as microvilosidades ou cílios, que serão melhor analisados logo mais. Um outro epitélio é o pseudoestratificado simples, que em um primeiro momento pode aparentar possuir mais camadas, porém, sob um microscópio eletrônico, é possível constatar que todas as suas células se ancoram à lâmina basal, porém algumas são menores do que outras. Já o epitélio pluriestratificado ou composto, ele é composto por células do tecido epitelial que contém mais de uma camada.
e o nome desse tecido também levará em consideração as células que formam a última camada desse tecido pluristratificado. O epitélio pluristratificado pavimentoso, como o nome indica, possui em sua superfície células com uma desproporção entre a largura e a altura. Esse epitélio pode ser ou não queratinizado. Podemos encontrar também o epitélio cúbico estratificado e também podemos encontrar o epitélio cilíndrico pluristratificados. E nesse epitélio cilíndrico pluristratificado, podemos encontrar especializações na superfície, como por exemplo os cílios. E um outro epitélio é o de transição, pois ele transita de um estado mais distendido para um estado mais contraído, de acordo com a exigência do tecido. Como, por exemplo, ele é encontrado na nossa bexiga, que se dilata quando estamos de bexiga cheia de xixi. Os tecidos pluristratificados oferecem mais proteção que os monoestratificados e, em relação aos epitélios monoestratificados, temos que o epitélio cilíndrico garante mais proteção do que aqueles pavimentosos. Muito importante é saber que o tecido epitelial não é vascularizado e ele deve receber nutrientes e oxigênio e mandar embora os gases carbônicos através do tecido conectivo, que este sim é vascularizado. Estas moléculas irão se deslocar do conectivo ao epitelial e vice-versa através da difusão. E o tecido epitelial pode sim ser inervado, como por exemplo os tecidos de revestimentos são inervados por neurônios sensitivos. A vasta maioria das células epiteliais, elas são de natureza lábil, ou seja, elas possuem realizam um alto número de mitoses. Existem sim aquelas células estáveis, mas são baixas o número de células epiteliais que são denominadas perenes, ou seja, que não realizam mais mitoses. São exemplo delas as células que compõem o cristalino e o ouvido interno. Analisando agora as especializações da membrana apical dessas células, podemos observar aquelas móveis, que são as cílias e os flagelos, e podemos observar também aquelas imóveis, que são os microvílos e os estereocílios. As cílias são projeções com função de transporte, que possuem de 5 a 10 microns de comprimento, e enquanto as cílias que se encontram na traqueia e nos brônquios transportam muco e eventuais partículas sólidas, as cílias das tubas uterinas transportam a célula ovo até o útero. No interior dessas cílias, nós encontramos o axonema, que é composto por microtúbulos, e este axonema também é encontrado no flagelo do espermatozoide. As microvilosidades são estruturas imóveis que são extraflexões citoplasmáticas de 1 a 2 microns de tamanho, muito próximos uns aos outros e possuem no seu interior os microfilamentos. Os enterócitos, eles são um notável exemplo desse tipo de células, pois as suas microvilosidades, ao aumentar a superfície de contato dos enterócitos com o lume do intestino, potencializa as funções absortivas que as células intestinais devem ter. Os estereocílios são encontrados em poucos epitélios, como por exemplo no epidídimo ou nos dutos deferentes. Eles podem também ser encontrados no ouvido interno, e essas especializações são estroflexões citoplasmáticas também, mas elas apresentam pontes citoplasmáticas entre si. Nas células do sistema reprodutor, elas têm função de secreção e absorvimento relacionado com a maturação dos espermatozoides, enquanto no ouvido interno, ela serve para percepção de som e vibrações, além de ajudar a manter o equilíbrio. Em relação às especializações de membrana lateral desses tecidos, nós temos as junções ocludentes e as junções aderentes. As junções ocludentes impedem a passagem de substância através da porção lateral dessas células, e as junções aderentes irão criar a adesão entre essas células, através das proteínas transmembranas, que irá garantir a adesão entre duas células. E essa adesão também estará ligada ao citoesqueleto da própria célula. Um exemplo dessas junções são os desmossomos, que irão garantir a adesão entre duas células formando pequenos botões. A membrana lateral apresenta também as junções comunicantes, conhecidas também como gap junctions ou também junções cerradas, que além de uma pequena adesão celular, permite também a passagem de alguns íons e de pequenas moléculas. As especializações de membrana basal, elas são compostas principalmente pelos hemidesmossomas que se aderem à lâmina basal. Analisando melhor a lâmina basal, podemos perceber que ela é uma matriz extracelular especializada,
constituída por moléculas produzidas pelas próprias células epiteliais, com o objetivo de adesão. Em um microscópio eletrônico, nós podemos distingui-la na lâmina lúcida, que é elétron transparente, compostas pelas glicoproteínas laminina e entactina, e temos também a lâmina densa, que é elétron densa, constituída por colágeno de tipo 4 e revestida pelo proteoglicano perlecano. A adesão entre a lâmina basal e as células epiteliais ocorre graças à integrina alfa 6 e a beta 4, com a participação do colágeno de tipo 17, enquanto a adesão da lâmina basal com o conectivo ocorre graças ao colágeno de tipo 7, microfibrilas e a fibrilina, além de projeções da própria lâmina basal. Problemas na adesão do epitélio de revestimento à lâmina basal causam patologias como, por exemplo, a epidermolise bulosa, já analisadas em outras aulas. É isso aí, essa foi a aulinha de tecido epitelial, focando na sua classificação e algumas especializações de membrana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui e aguardo vocês em um próximo vídeo, nesse canal que irá falar tudo sobre medicina.